Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos para mais uma aula referente ao futebol e escolhi esse vídeo referente aos campeões das Olimpíadas, que começa em 1900 e vai até 2020. Aí a gente vai ver todos os campeões que tiveram. Sejam bem-vindos ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre todos os campeões da Copa do Mundo. Lembrando que esse conteúdo já foi apresentado pelo canal O Clubista em 2018. Antes de começar, eu peço para que você siga a nova página do Enciclopédia Futebol no Instagram, principalmente para saber quando eu estiver lançando um novo vídeo aqui para o canal e também para outras curiosidades de futebol. O link da página está no final da descrição aqui embaixo. A primeira Copa do Mundo foi realizada em 1930 no Uruguai. A edição desse ano contou apenas com 13 seleções, sendo 7 da América do Sul, 4 da Europa e 2 da América do Norte. Os anfitriões não tiveram dificuldades para chegar na decisão do torneio e disputaram contra a Argentina o título mundial no Estádio Centenário. A vitória por 4-2 consagrou a seleção uruguaia, que já havia conquistado recentemente 2 medalhas de ouro nas Olimpíadas de 24 e 28. Em 1934, foi a vez da Itália receber o Mundial. O formato da competição foi de partidas eliminatórias do início ao fim e contou com 16 equipes. Os europeus dominaram o torneio, tanto que a partir da fase quartas de final, apenas seleções do velho continente estavam vivas na disputa. A decisão entre Itália e Tchecoslováquia foi realizada em Roma e a partida foi vencida pelos donos da casa pelo placar de 2-1. A terceira Copa do Mundo foi mais uma vez realizada em solo europeu. A França foi a sede da competição e o formato foi o mesmo da edição anterior. Os italianos novamente foram os campeões, derrotando a forte seleção da Hungria na decisão. Apesar de ter sido eliminada nas quartas de final, a seleção brasileira teve Leônidas como principal destaque. Além de artilheiro, o atacante também foi eleito o melhor jogador da competição. 12 anos se passaram até a quarta edição do torneio. A Copa foi impedida de ser realizada nos anos 40 por conta da Segunda Guerra Mundial. O Brasil recebeu a competição em 1950 e era um dos favoritos ao título. O regulamento dessa vez previa um encontro entre as 4 principais equipes na fase final. A última partida decisiva acabou sendo disputada entre Brasil e Uruguai. A seleção brasileira precisava apenas de um empate para conquistar o inédito título mundial. Porém, o que se viu foi uma improvável vitória de virada dos uruguaios, que celebraram o bicampeonato diante de 200 mil pessoas no Maracanã. Em 54, o torneio foi disputado na Suíça. O número de participantes aumentou para 16 e essa edição teve a maior média de gols por jogo da história dos mundiais. Liderados por Ferenc Puskás, a Hungria chegou a mais uma final de Copa, dessa vez como favorita diante da Alemanha Ocidental. Mas apesar de abrir 2-0 logo no início da decisão, a seleção húngara levou a virada no segundo tempo. Os alemães conquistavam assim o primeiro de vários títulos na competição. O primeiro título mundial da seleção brasileira viria em 1958. A competição foi realizada na Suécia e teve o meia Didi como principal jogador. Essa também foi a primeira Copa de Pelé, que na época tinha apenas 17 anos. Ele foi decisivo especialmente na reta final do torneio, marcando gols em todas as partidas do mata-mata. Na decisão, o Brasil derrotou a seleção sueca por 5-2, com gols de Zagallo, Pelé e Vavá. O bicampeonato da seleção brasileira veio na sequência. A Copa de 62 foi disputada pela terceira vez na América do Sul, tendo o Chile como país sede. Apesar de Pelé se lesionar logo no início da competição, o Brasil teve Didi, Garrincha e Vavá inspirados novamente. O substituto do Rei foi o atacante Amarildo, que também realizou um grande torneio. Ele inclusive marcou um dos gols na decisão diante da Tchecoslováquia.
Em 66, o Mundial foi realizado na Inglaterra. Diferentemente das duas edições anteriores, o Brasil teve uma péssima atuação e acabou eliminado na primeira fase. As semifinais da competição foram compostas por 4 seleções europeias. Enquanto a Alemanha Ocidental derrotou a União Soviética, a Inglaterra eliminava Portugal do artilheiro Eusébio. A grande final entre ingleses e alemães foi polêmica e decidida apenas na prorrogação. Os anfitriões conquistavam seu primeiro título graças aos 3 gols do atacante Geoff Hurst. A Copa do Mundo de 70 foi disputada no México. Pela terceira vez em 4 edições, o Mundial foi vencido pela seleção brasileira. Pelé foi a principal estrela da competição e aos 29 anos realizava sua última Copa. A seleção também teve o artilheiro Jairzinho, que marcou ao menos um gol em todas as 6 partidas do torneio. Além dos dois, a equipe reuniu craques como Tostão, Gerson, Clodoaldo, Rivelino e Carlos Alberto Torres. Em 74, a Alemanha Ocidental foi a sede da competição. A grande sensação desse Mundial foi a seleção holandesa, que além de eliminar o Brasil, alcançou a decisão do torneio diante dos alemães. Apesar disso, a vitória final foi dos donos da casa pelo placar de 2-1. Gerd Müller, autor do gol do título, se tornava naquele momento o maior artilheiro da história das Copas. Após 16 anos de espera, a Copa retornava para a América do Sul. A Argentina finalmente receberia o torneio pela primeira vez. Apesar da ausência de Johan Cruyff, a Holanda chegou à final do torneio pela segunda vez consecutiva contra os anfitriões. A Argentina acabou se sagrando campeã na prorrogação, com 2 gols marcados por Mário Kempes, artilheiro e melhor jogador da competição. Em 82, a Copa do Mundo teve 24 participantes pela primeira vez. Novamente, o Brasil era o favorito ao título, mas a equipe acabou caindo diante da seleção italiana, que chegaria à decisão da competição após um péssimo início. Do outro lado da chave, os alemães avançaram de maneira incontestável até a partida final. O estádio Santiago Bernabéu foi o palco do tricampeonato mundial dos italianos, campeões após 44 anos de espera. Pela segunda vez o Mundial foi disputado no México. O protagonista da competição foi sem dúvidas Diego Maradona. O craque carregou a seleção de seu país, tendo atuações memoráveis principalmente diante da Bélgica e da Inglaterra. Na decisão, a Argentina superou a Alemanha Ocidental pelo placar de 3-2 e com isso conquistou seu segundo título mundial. Em 1990, a Copa foi realizada na Itália. A surpresa da competição foi a seleção camaronesa, que alcançou as quartas de final na sua estreia em mundiais. A decisão foi a mesma de 4 anos antes, com a Argentina de Maradona enfrentando a Alemanha Ocidental. A história dessa vez teve um final diferente, e os alemães conquistaram o título graças a um gol de pênalti de Andreas Brehme. O tetracampeonato da seleção brasileira veio apenas em 94, na Copa dos Estados Unidos. Apesar disso, havia uma desconfiança muito grande sobre a equipe devido à péssima campanha nas eliminatórias. Enquanto Romário e Bebeto decidiram a maioria das partidas, a Itália contou com o craque Roberto Baggio para chegar a mais uma final de Copa. Na decisão, o Brasil conquistou o 4º título mundial nas penalidades. A Copa de 98 foi realizada e vencida pelos franceses. O principal jogador da equipe, Zinedine Zidane, oscilou bastante durante a competição, mas fez uma final impecável. Ele marcou os 2 gols de cabeça na decisão contra o Brasil e foi o grande nome da conquista. Ronaldo, que sofreu uma convulsão horas antes da partida, foi eleito pela FIFA o melhor jogador do torneio. Em 2002 foi a vez da Ásia receber o Mundial. Essa edição foi sediada por Japão e Coreia do Sul e ficou marcada por vários erros de arbitragem ao longo do torneio. A seleção brasileira venceu as 7 partidas da campanha e contou com a dupla Rivaldo e Ronaldo para superar a Alemanha na grande decisão. Juntos, eles marcaram 13 gols na competição. A
seleção italiana conquistou o tetracampeonato mundial em 2006. Nesse ano, a Copa foi realizada na Alemanha. Essa foi a última competição do francês Zinedine Zidane, que se aposentava aos 34 anos. Apesar de ficar marcado pela cabeçada em Materazzi, o meia realizou mais uma grande Copa e foi eleito o craque do torneio. Pela segunda vez, a final foi decidida nos pênaltis, com a vitória dos italianos por 5-3. A Copa do Mundo de 2010 foi disputada na África do Sul. A grande campeã foi a seleção espanhola, que já havia conquistado a Eurocopa 2 anos antes. A melhor geração da história do país contava com craques como Iniesta, Xavi, Casillas e David Villa. Apesar da superioridade diante dos adversários, a Fúria venceu todas as partidas do mata-mata apenas pelo placar de 1-0. A vitória sobre a Holanda veio no segundo tempo da prorrogação, com o gol salvador de Iniesta. O Brasil sediou a Copa do Mundo pela segunda vez em 2014. Apesar da grande expectativa em cima da seleção, o sonho do Hexa terminou na vexatória goleada de 7-1 para os alemães. Com esse resultado, a Alemanha quebrava mais um recorde e alcançava sua oitava final de Copa. O adversário na decisão foi a Argentina de Lionel Messi. Assim como na edição anterior, a partida só foi resolvida no segundo tempo da prorrogação. O gol de Mario Götze deu aos alemães o tetracampeonato mundial. Em 2018, a competição foi realizada na Rússia. A França faturou o bicampeonato mundial ao vencer a Croácia por 4-2. Griezmann, Pogba, Mbappé e Kanté foram os principais nomes da conquista. O prêmio de melhor jogador foi entregue a Luka Modric e a artilharia do torneio ficou com o inglês Harry Kane. Apesar de não vencer a competição nas últimas 4 edições, o Brasil ainda lidera a lista dos campeões com 5 títulos mundiais. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Eu também peço para que você assista a um dos meus próximos vídeos de futebol. Um grande abraço e até a próxima!